Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem hoje, que estejam se sentindo bem. Afinal de contas, a gente tem uma aula bastante especial, né? Que vocês estejam bastante preparados aí para ela, né? Pessoas, vem cá. Estamos na aula 5 da frente 1, tá? Na semana passada, nós começamos a falar do nosso famigerado, queridíssimo assunto MOL, tudo bem? E aí, pessoas, hoje, né, durante a nossa programação, o que eu decidi fazer aí durante a montagem do curso, né? Fazer também uma aula de oficina de mol. Por quê? Porque eu acho que uma aula só não é suficiente, uma semana só ali, uma aula do cronograma, ela deixa lacunas, percebe? Então a gente começa bem devagar, tá? Na semana passada você deve ter visto, tinha ali na lista de exercícios, exercícios mais básicos, talvez não fossem das provas que são as nossas provas-alvo, tudo bem? Então, hoje essa aula é uma aula de oficina, tudo bem? Então, o que é uma aula de oficina? Uma aula que é um pouco mais voltada para exercícios, tudo bem? Então, eu vou refazer ali uma certa introdução teórica, que vai durar pouco tempo nessa aula, e a grande maioria do tempo dessa aula a gente vai resolver exercícios juntos, tudo bem? Aí, o meu comentário é o seguinte, né? Você tem duas formas de assistir essa aula, e aí vai ser a que te deixa mais confortável, tá? Você pode simplesmente assistir os exercícios e ir fazendo junto, né? A minha resolução. E ou antes de cada exercício, você pode pausar o vídeo, né? Aí as vantagens do online, né? Pausar o vídeo e tentar resolver sozinho antes de fazer comigo. Tudo bem? Beleza? Então, aí é com você, você é o adulto, você faz da forma que você preferir. Eu recomendo você tentar fazer a resolução antes de mim. Tudo bem? E depois assistir como que eu explico o exercício. Beleza? Pelo menos tentar. Não precisa conseguir, mas pelo menos tentar. Vamos lá então? Então é o seguinte, estamos aqui com o nosso lindíssimo tablet que nós amamos. E vamos lá. A gente precisa lembrar um pouquinho da teoria, tá? Então eu coloquei um lembrando aqui, ó, pra gente perceber algumas coisinhas. Bom, primeira coisa, gente, mol, ele nada mais é do que uma unidade de medida, uma quantidade. Beleza? Inclusive, eu gosto até de falar do significado do mol em latim, né? Em latim, o mol quer dizer porção. Então, ó, isso aqui vem do latim. Olha que cultura que a gente tem nessa aula, né? Beleza. Então, gente, nada mais é do que uma porção, uma quantidade. Você sabe o que é uma porção de batata frita, não sabe? Então, você sabe o que é um mol, né? Um mol é uma quantidade, muitas e muitas partículas, tudo bem? No caso ali da porção de batata frita, cada porção tem uma quantidade diferente, né, de batata. E se for uma porção de polenta, é outra coisa. Aqui, né, na química, a gente precisa estabelecer padrão. Então, um mol sempre tem este mesmo número de partículas. Sejam essas partículas, gente, essas partículas elas podem ser, né? Deixa eu colocar aqui. Essas partículas elas podem ser átomos, elas podem ser íons, se você quiser, elas podem ser moléculas, pode ser o que você quiser, até elétron, se você quiser, beleza? Tá. E esse número horrível, ele só tá aqui para acabar com a vida do vestibulando, é isso? Claro que não, né? Esse número é um número estrategicamente calculado para que você consiga ter uma grande coincidência de massa. Então, sempre que eu tenho um mol, eu tenho esse número de partículas e isso corresponde a uma massa. Como é que chama a massa de um mol? Uai, gente, massa molar. Então, o que que é essa massa molar, né? É a massa correspondente a 1 mol, que é uma porção. Então pensa, né, gente, uma batata frita tem uma certa massa, uma porção de batata frita tem uma certa massa bem maior. Tudo bem? Beleza. Aqui nos átomos é a mesma coisa. Então um átomo tem uma certa massa, uma molécula tem uma certa massa e um mol tem uma massa muito maior. Só que esse número aqui, ó, ele serve exatamente para que essa massa seja
coincidente com a partícula. Olha que genial. Então, a massa molar é coincidente com a da partícula. Aí, gente, a partícula ela pode ser um átomo, ela pode ser uma fórmula, ela pode ser uma molécula, já vamos discutir isso, tá? Então vamos lá. Ó, se liga. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio pesa um U. Um U, gente, é uma unidade de massa atômica, né? Que serve para você medir a massa de átomos ou de moléculas, né? Se eu pegar 6, 10, 23 átomos disso aqui, que é a quantidade correspondente a 1 mol, eu terei uma massa de exatamente 1 grama. Tudo bem? Então, esse número, gente, é um número que converte a massa de U para grama, se você for pensar dessa maneira também. Tudo bem? Então, essa porção aqui é uma porção tal que ocorra isto aqui. Isso vai ser muito, mas muito conveniente para a gente. Tudo bem? No futuro. Aguarde, né? Agora pensa comigo, gente. Esse raciocínio só serve para molécula? Não. E essa partícula pode ter qualquer massa que você quiser, né? Então, olha só. Se eu pegar esta molécula aqui, ó, molécula é um conjunto de partículas, né, de átomos ligados de maneira covalente, né? Se eu pegar 6, 10, 23 disso aqui, que é uma molécula e não um átomo, só um detalhe, né? Eu terei exatamente 44 gramas. Então, este raciocínio que serve aqui para essa massa coincidir, aqui também serve. Tudo bem? Cuidado para não falar que é massa igual, hein? Ó, 44U e 44 gramas são coisas diferentes, assim como 44 gramas e 44 quilos são coisas diferentes. Tudo bem? Beleza. Gente, isso serve para qualquer molécula, qualquer fórmula, qualquer coisa que seja partícula, tá? Coloquei aqui uma partícula, uma molécula maior, que é a glicose, né? Ó, essa daqui de cima é o gás carbônico, né? Agora eu vou pegar a glicose. A glicose é uma molécula maior zona, ó. A molécula da glicose sozinha pesa 180 U. Se eu pegar 6, 10, 23 moléculas de glicose, isso vai pesar, pode cravar, 180 gramas. Então as massas coincidem novamente, ó. Isso vai acontecer para todas as substâncias, todas as espécies químicas. Cuidado, né? Só para não falar algumas besteiras, né? Para você não ter, por exemplo, algum erro conceitual. Isso aqui, gente, eu não posso escrever que eu vou pegar 6, 10, 23 moléculas. Por quê? Porque isso aqui é um composto iônico, ó. Eu tenho um metal ligado com os ametais, né? Então, os metais e ametais formam ligação iônica. Portanto, aqui eu não posso escrever molécula, porque isso aqui não forma molécula. Isso forma um retículo cristalino. Ah, mas se eu quero falar que eu peguei 6, 10 a 23 conjuntos desse aqui, o que eu faço? Eu falo que eu peguei 6, 10, 23 fórmulas. 6, 10, 23 fórmulas. E isso aqui, senhoras e senhores, vai ter a massa coincidente com a massa ali da fórmula, que no caso é 100 U, então aqui é 100 gramas. O que eu posso dizer então de todos esses caras aqui, ó, de todos eles? Todos eles. Eu posso dizer que o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, tem 1 grama para cada mol de hidrogênio, para cada porção de 1 mol. Então percebam, né, gente? E escrever dessa maneira aqui, ó, é a mesma coisa que usar essa lógica, né, ó. 1 mol tem uma massa molar, que no caso aqui, esta massa é coincidente a essa. Tudo bem? Às vezes a gente fala coincidente, parece que é a coincidência do destino, né? Não é, né? É uma coincidência muito bem arquitetada, feita para isso, né? Agora, o que eu posso escrever do CO2? O CO2, se 1 mol pesa 44 gramas, eu posso dizer que a massa molar dele, ó, é 44 gramas por mol. Tudo bem?
Cuidado, 1 mol não pesa 44 gramas por mol. 1 mol pesa 44 gramas, né? Isso aqui é só uma maneira de expressar isso, né? Que esta massa de 44 gramas corresponde a 1 mol, tudo bem? Então, quando ele te perguntar uma massa, você responde em gramas, não em gramas por mol, né? Se eu tô falando, gente, pode parecer besta para você, mas é porque alguém já fez isso, tá? E se eu pegar aqui, opa, C6, H12O6, que é a glicose, o que eu posso dizer? Que 1 mol pesa 180 gramas. Tudo bem? E por último, se eu pegar esse aqui, ó, o KCO3 que a gente fala, né, que é o carbonato de cálcio, eu posso dizer que isso aqui pesa 100 gramas por mol. Beleza, gente? Qual que é a grande sacada aqui da coisa? Você tem uma porção padrão, que no caso é 1 mol, que você sabe quantas partículas tem e você sabe quanto de massa tem. Agora, para saber quantos mols, quantas partículas tem em qualquer massa, basta você fazer uma proporção. Regra de 3. Então, você vai fazer uma proporcionalidade que no final do dia significa regra de 3. Pessoas, por uma simples regra de 3 que você sabe fazer desde o ensino fundamental, se você partir dessas quantidades aqui, ó, que é a quantidade padrão, 1 mol, você consegue saber quantas partículas tem, quantos mols de partículas tem em qualquer massa de algo que tenha composição conhecida. Incrível, né? Então, a gente já vai fazer um exemplo, tá? Só quero fazer um último detalhe aqui, ó, tá? Quando eu for relacionar massa e número de mols, a gente costuma ter um atalho, que é uma fórmula para isso. Isso aqui, gente, sai da regra de 3, tá? Mas é um atalho, ó. Você vai pegar assim, ó, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Deixa eu fazer um quadradão aqui. Tudo bem? Então, ó, N é o número de mols. Mzinho assim, ó, pequenininho, ó, o M pequenininho, é a massa da amostra. Da amostra. A amostra é o que você está estudando, tá? E o Mzão grandão assim é a massa molar, que é a massa de 1 mol. Lembra, gente, de perceber o português das coisas, né? Tô falando de massa molar. O que é uma massa molar? É uma massa de 1 mol. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos fazer um exemplo, né? Vamos lá, ó. Um copo contém 690 gramas de etanol. Tá, e vou fazer várias perguntas sobre isso, né? Vou te perguntar quantas moléculas, quantos mols e fazer todo esse trabalho aí de reconhecimento de números de partículas. A primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é pegar a massa molar desse cara, que é o etanol. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na tabela periódica e consulta as massas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Tudo bem? Deixa eu pausar aqui e vou lá na tabela, tá? Estamos aqui na nossa tabela periódica, pessoas. Olha só. Então, tem que pegar do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, né? Vamos lá. O carbono, pessoas, ó, o carbono aqui, ó. 12. O oxigênio, 15,99, que a gente vai dizer que é 16, tudo bem? E por último, o hidrogênio, 1,008, que eu posso dizer que é 1. Tudo bem? Beleza, voltamos lá para o nosso tablet. Beleza. Cada carbono é 12. Se eu tenho 2 carbonos, é 2 vezes 12. 6 vezes a massa do hidrogênio, que era 1.
e uma vez a massa do oxigênio, que a gente acabou de ver que era 16. Isso tudo somado vai dar 46. Posso dizer duas coisas, pessoas. Eu posso dizer que esta aqui é a massa molecular disto. Ó, ele pesa 46 U. Mas automaticamente, se ele pesa 46 U, eu também já posso dizer que ele pesa 46 gramas para cada mol. Porque eu já sei dessa lógica em que a gente vê a coisa como uma coincidência numérica. Tudo bem? Beleza, deixa eu só arrastar aqui esse cara para baixo rapidinho, que eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Tá, ótimo. Vamos lá, pessoas. Então, o que é um bom ponto de partida? A gente costuma dizer que isso é a linha da verdade. Eu vou dizer assim, ó. 1 mol desta substância, que é C2H6O, no caso o etanol, corresponde a quantas partículas? 6, 10, 23. Agora você vai precisar analisar que partícula é essa, né? Isso daqui, gente, é um átomo sozinho? Não, não é, né? Conjunto de átomos, né? As ligações aqui são covalentes, porque eu tenho A metais e hidrogênio, tudo bem? Então esse cara aqui vai ser uma molécula. Então eu tenho 6 vezes 10 a 23, aproximadamente, né? Moléculas. Tudo bem? E isso corresponde a uma massa de quanto? Vai, você acabou de calcular. 46 gramas, para o caso do nosso etanol. Beleza? Deixa eu fazer aqui os meus tracinhos para dizer que aqui eu tenho uma proporcionalidade. Beleza. O que eu posso fazer com isso aqui, né? Eu posso multiplicar esse valor, por exemplo, ó, se eu multiplicar esse aqui por 2, o que acontece com esse? Multiplica por 2. E esse aqui também, concorda? Se eu multiplicar esse aqui, por exemplo, o número de mols, eu vou colocar 5 mols. Então, se eu estou fazendo 5 aqui, faço vezes 5 aqui, vezes 5 aqui. Então, isso quer dizer que eu posso montar uma regra de 3. E para qualquer multiplicação ou divisão desses números, eu posso fazer uma proporção, tá? Se eu pegar, por exemplo, metade dessa massa, ó, que eu pego metade das moléculas, e aqui vai ser metade de 1 mol, que é meio mol. Sacaram a ideia? Então, isso quer dizer que eu posso fazer todas essas comparações. Vamos lá. Para que serve isso? Para saber, por exemplo, quantas moléculas tem nesse copo. Gente, eu falei aqui que eu tenho 690 gramas, não é? Então é uma massa qualquer e eu consigo saber quantas moléculas tem. Olha que incrível. Vamos lá. Ó. Bom, vamos lá. Quantas moléculas há no copo? Como eu sei que o copo tem 690 gramas, ó, tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou comparar esta massa com o número de moléculas. Percebem por que eu pego esses dois parâmetros aqui e deixo esse aqui de fora? Por quê? Porque eu tenho uma massa e quero saber um número de moléculas. Então eu pego esses dois parâmetros aqui, ó. Eu pego e eu posso dizer que a minha quantidade padrão de 46 gramas corresponde a 6, 10, 23 moléculas. Tudo bem? Professor, eu inverti aqui, ó. Eu peguei 6, 10, 23 desse lado e 46 desse. Eu fiz assim, ó. Esse 6, 10, 23 estava aqui e o 46 estava aqui. Dá na mesma, né, querido? Tudo bem? Agora, o que você vai pensar, né? O que eu sei? Eu sei que eu tenho 690 gramas. Então, você coloca aqui, ó. A massa embaixo da outra massa. E o valor que você não sabe, põe uma incógnita. No caso, eu vou pôr x. Tudo bem? Vamos lá, ó, você vai multiplicar isso aqui em cruz para fazer a resolução aí da sua regra de 3. Vai ficar assim, ó. 46x é igual a 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, vezes 690. O 46 você vai passar dividindo, ó. Vai ficar x igual 6, 10, 23 vezes 690. Tudo isso você pega e divide por 46. Muitas vezes, gente, vai ter uma relação aí para você ver, tá? Muitas vezes é fácil ver, muitas vezes não é, tá? Eu fiz esse 690 para dar certinho aqui, ó.
690 é 15 vezes 46. Então, a gente já faz a conta aqui. 6 vezes 15, pessoas, ó. 4 vezes 15 dá 60, então dá 90 isso aqui, ó. Então, isso aqui dá 90 vezes 10 a 23. Ou 9 vezes 10 a 24 moléculas. Deixa eu jogar para cá, peraí. Moléculas. Aqui fica apertado. E aí eu tenho o cabo aqui do tablet que me atrapalha um pouquinho. Saiu. Tranquilo, pessoas. Então você acabou de calcular quantas moléculas tem uma massa qualquer de etanol. Tudo bem? Você pode fazer isso com qualquer valor. Então você pode colocar aqui 1 quilo se você quiser, 1000 gramas, né? Você pode colocar 1 tonelada se você quiser, 1 milhão de gramas. E por aí vai. Você pode colocar qualquer massa aqui, se partindo desta relação aqui, ó, de uma maneira proporcional. Beleza? Quantos mols de moléculas? Aí, gente, eu tenho duas formas de fazer isso aqui, tá? Ó. Então, eu quero saber quantos mols. Quem que eu vou comparar, então, ó? Eu quero pegar essa relação aqui, ó. Quantos mols tem? Veja, gente, eu posso comparar isso daqui com isso ou com isso, tá? Por quê? Porque eu já sei o número de moléculas que tem ali, eu já sei também a massa que tem ali. Eu acho mais fácil fazer com a massa, mas você podia fazer também com a comparar esses dois, tá? Então eu vou comparar isso com isso. Tudo bem? O que eu sei? Eu sei que 1 mol corresponde a 46 gramas. Tudo bem? Ó, peguei esses dois parâmetros, ó, da minha linha aqui, do meu ponto de partida. Agora, eu tenho, na verdade, 690 gramas. E aí, o número de mols, eu costumo chamar de N, gente. É um costume que é bom, tá? N é o número de mols, beleza? Bom, vamos lá, ó. De novo, você vai multiplicar em cruz, ó. Esse por esse por esse. E vai igualar. 46N é 690. N é igual a 690 dividido por 46, passou dividindo, isso aqui dá 15 mols. Agora, pessoas, lembra que a gente viu aqui em cima que tinha uma fórmula para isso? Se eu não quiser fazer a regra de 3, se eu quiser ser um pouquinho mais rápido, ó, eu venho para cá, ó. Por quê? Porque é uma relação entre número de mols e massa. Se eu tiver a massa molar, dá para fazer, ó. Então aqui você tem outra opção, e essa é mais rápida, porém demanda que você decore a fórmula, né? Ó. Número de mols é massa sobre massa molar. A massa é 690, não é? A massa molar do etanol, a gente calculou lá em cima 46. Isso aqui também dá 15. Então, pessoas, é aquela coisa. Você faz da maneira que te convir mais, que for mais conveniente para você, que você achar melhor, tá? Tem duas formas. Bom, vamos lá. Agora vamos evoluir um pouquinho. Quantos átomos? Opa! Aí a coisa começa a, né? Cuidado, né? Átomos e moléculas são coisas diferentes. Tudo bem? Então, olha só, gente. Para saber o número de átomos, convém eu saber o número de moléculas. Tudo bem? Ó? Então, eu vou começar com isso. Ó. 9 vezes 10 a 24 moléculas. Só que quantos átomos tem em cada molécula? Se a fórmula é C2H6O, tem 2 de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Concorda que não tem nada escrito aqui? Então, 2 com 6, 8. Mais 1, 9. Então, vezes 9. Por quê? Porque são 9 átomos em cada molécula. Olha aí para quem gosta de fazer análise dimensional, que eu não gosto, né? Você corta aqui, né? Ó, molécula com molécula.
né? Vai ficar 9 vezes 9, 10 a 24, vai ficar 81 vezes 10 a 24. Ou, volta aqui uma casinha, 8,1 para deixar em notação científica. Se você volta uma casinha lá, você ganha uma aqui, 10 a 25 átomos. Veja, pessoa, se ele te perguntasse, por exemplo, quantos átomos tem de outra coisa, né? Por exemplo, né? De carbono, que é a próxima pergunta. Cada fórmula, né? Cada molécula tem 2 átomos de carbono, né? Então, ao invés de multiplicar aqui por 9, você multiplica por 2. Se fosse a quantidade de átomos de hidrogênio, multiplica por 6. Sacou a ideia? Se for o número de oxigênios, é o mesmo número de moléculas, né? Por quê? Porque uma molécula tem um oxigênio só. Sacaram a ideia? Beleza. Agora vamos lá. Quantos átomos e quantos mols de carbono? Então vamos lá. Primeiro, né? Se eu tenho 9 vezes 10 a 24 moléculas, quantos átomos de carbono? 2 átomos de carbono por molécula. Então basta você multiplicar isso aqui por 2, vai dar 18 vezes 10 a 24, ou 1,8 vezes 10 a 25 átomos de carbono. Você percebe que eu perguntar quantos átomos tem é diferente de perguntar quantos átomos de carbono? Tudo bem? Agora, quantos mols de carbono? Ao invés de pegar o número de moléculas, eu pego o número de mols, que eu já fiz lá em cima. 15 mols de moléculas eu tenho, né? São 15 porções, né? Padrão, 15 mols, né? De, da molécula toda, né? De etanol. Agora o que eu faço? Ué, eu faço a mesma multiplicação. Não vou nem escrever de novo, ó. Eu vou copiar e colar. Isso aqui dá quanto? 30 mols de carbono. Então a quantidade de carbono, gente, vocês percebem que a quantidade de carbono, ela é sempre o dobro da quantidade de moléculas. Por quê? Porque cada molécula tem 2 carbonos. Então isso serve tanto se eu estiver medindo essa quantidade em moléculas, átomos, partículas, quanto em mols. Essa é a nossa lógica. Então quando você olha aqui, por exemplo, ó, C2H6O, o que eu sei aqui, né? Eu sei que uma molécula disso aqui tem 2 carbonos. E, por consequência, um mol disso aqui tem 2 mol de carbono. Tudo bem? Então, lá na porção, né, a quantidade sempre é proporcional aí à quantidade que tem na molécula. Então, olha só. Em uma molécula tem 6 hidrogênios, não tem? Agora, em 1 mol, tem 6 mol de hidrogênio. Isso confunde muito, hein? Toma bastante cuidado com esse tipo de coisa, tá? Beleza. Qual a massa de carbono? Aqui eu tenho 2 caminhos, acho que eu vou no mais fácil. Ó, lembra que quando a gente fez a massa molar disso aqui, ó, a gente fez assim, ó, 2 vezes 12, que era a massa do carbono, desse aqui, ó, 2 vezes a massa desse, mais 6 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Tudo isso deu 46 gramas. Por mol, né? Desculpa, 46 gramas por mol. Beleza. Pessoas, isso daqui é uma massa que corresponde à molécula inteira, certo? Isso aqui é a massa de C2H6O. Agora, a massa que é só de carbono é essa daqui, ó. Isso aqui é a massa de carbono. Lembra que eu usei essa parte aqui do carbono? Tudo bem? 2 vezes a massa do carbono. Então, eu posso fazer essa relação entre essas duas massas aqui, ó, essa e essa.
Tudo bem? Ou eu podia também, por exemplo, pegar esse número de átomos de carbono aqui, ó, e calcular qual a massa deles. Pode ser também, tá? Vamos lá, ó. Então, o que acontece, ó? Se para cada 46 gramas da substância eu tenho 2 vezes 12, gente, dá 24, né? 24 gramas de carbono, nos nossos 690 gramas, tem uma massa de carbono que eu vou chamar de massa de carbono. Ó, pra gente se organizar bem aqui. Gente, você pode multiplicar em cruz aqui, ó, se você quiser, tá? Ó, multiplicar esse por esse. Mas aqui eu já percebi, né, pelos cálculos anteriores, que daqui para cá é vezes 15. 690, né, é 15 vezes mais do que 46. Então, aqui vai ser a mesma multiplicação para a gente manter uma proporção. Então, basta eu pegar esse 24 aqui e multiplicar por 15. Então, essa massa de carbono é de 360 gramas. Eu peguei e já fiz de cabeça aqui, né? Ó. 24 vezes 10 dá 240, né? Mais metade de 240, que é 120, dá 360. Suave, queridos. Beleza? Estamos bem, né? Qualquer coisa você pausa aí, né? Anota aí no seu caderno para depois você ir no plantão com a gente, tá? Tudo bem, pessoas? Então é o seguinte, ó. Agora vamos para os exercícios, né? Como que isso vai cair no vestibular? Isso aqui, gente, é uma parte que a gente fala um pouquinho mais, né? De conceito, né? De noções que a gente pode ter, né? Em relação a isso, tá? Agora, como que cai isso no vestibular, né? Vamos lá. Tem aqui uma questãozinha da Unesp de 2016 que eu queria fazer com vocês. Deixa eu só fazer a minha lousa voltar aqui rapidinho, tá? Voltamos. Vamos lá. Tem um exercicinho aqui da Unesp que é bastante interessante, né? Pra gente ver uma coisa. Ele tá falando assim, ó. Considere as amostras de 1 grama. Então, ó, todas as massas é de 1 grama de. Aí você tem três coisas aqui, ó. Eteno, C2H4, você tem monóxido de carbono, CO, e você tem nitrogênio, N2. Tudo bem? Pessoas, olha só, né? Aqui ele está comparando número de mols de moléculas, número de mols de átomos, né? É isso que ele quer de raciocínio com você. Então eu já vou tirar essas três aqui, ó. Covalentes polares, substâncias simples, já todas essas são ridículas, tá? A única substância simples é essa, as outras duas não, ó. Tá vendo? Ah, substâncias isômeras. Isômeros, gente, são substâncias com a mesma fórmula molecular. Não tem nada a ver com isso aqui. E apresentam ligações covalentes polares. Ligações covalentes polares são entre átomos diferentes. Esse aqui cumpre, esse aqui sim. O outro não. Isso aqui tem ligações covalentes apolares. Tudo bem? A gente vai falar ainda sobre ligações, mas esse não é o nosso foco hoje. O que você precisava perceber aqui, né? Ó, ele quer saber se eles têm, se 1 grama tem a mesma quantidade em mol de moléculas ou em mol de átomos. Tudo bem? Gente, para você saber uma relação de uma massa com um mol, o que você faz? Uai, a massa molar, queridos. Tudo bem? Você vai na tabela periódica e vê lá que a massa do carbono é 12, do oxigênio é 16 e do nitrogênio é 14. Tudo bem? Você precisa ir na tabela. Ó, então você vai fazer assim, ó. Aqui a massa molar desse cara é 2 vezes 12 mais 4 vezes 1. Isso aqui costuma dar 28. Esse cara aqui, ó. 12, que é do carbono, e 16 do oxigênio, que por coincidência ou não, às vezes era o que a Unesp queria, tem a mesma massa molar. Tudo bem? E aqui, por último, a do nitrogênio 14 vezes 2, que dá 28 também. Olha só.
Então, o que a Unesp queria avaliar aqui em você, ó? Eu tenho 3 compostos diferentes com a mesma massa molar. Tudo bem? Você vê que o distrativo era dizer que isômero é a mesma massa molar? Não, isômero é a mesma fórmula, né? Cuidado, tá? Beleza. Pessoas, deixa eu só pausar aqui um segundo. Aí. Então é o seguinte, pessoas, o que você tinha que pensar aqui, né? Gente, você concorda que para qualquer uma dessas 3 substâncias aqui, se eu tiver 1 mol, né, eu tenho 28 gramas? Portanto, se eu tiver 1 grama, eu tenho N mols, não é? E isso aqui serve para todo mundo. Então, isso quer dizer que esse número de mols em 1 grama, para essas 3 vai dar o mesmo. Só que isso é o número de mol de moléculas. Essas massas aqui, pessoas, se referem à molécula, concorda? Que é tudo isso aqui. A resposta aqui é alternativa A, tá? Agora, por que eu não posso falar que é a mesma quantidade em mol de átomos? Porque se eu fizesse isso para o C2H4, ó, cada molécula tem 6 mols de átomos. Então, eu teria que multiplicar esse N por 6. Sacou? Agora, se eu pegasse para o N2, por exemplo, que tem 2 átomos, eu teria que multiplicar esse número de moléculas ou de mols por 2. E 2 é diferente de 6. Tudo bem? Tá aqui questãozinha muito bem estabelecida da nossa queridíssima Unesp. Bora pro Einstein? Eu sei que muitos de vocês aí devem estar, enfim, mirando no Einstein, né? É uma excelente instituição, né? Hoje, como particular de medicina, ela é a grande referência, né? Vamos lá. O álcool 70, comercializado em gel e em solução aquosa, deixa eu ir grifando, ó. Álcool 70 é um produto que apresenta 70% em massa de etanol. É um dos antissépticos mais vendidos e por isso não é comum notícias na mídia sobre sua adulteração. Análise de uma amostra de 50 gramas de solução aquosa do produto. Gente, então dessas 50 gramas, já vou girando a cabeça aqui, tá? Ó. Espera aí, que eu coloquei aqui a caneta errada. Beleza, ó. Dessas 50 gramas, quanto que é etanol? 70%, concorda? Acabou de falar ali. Vamos fazer aqui logo a conta rapidinho, ó. 50 vezes 7 dividido por 100. 70, desculpa, né? Isso aqui dá 35. Então, desses 50 gramas, somente 35 são etanol. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Comercializado por um determinado fabricante, indicou a presença de 15 gramas de carbono. Aí, o que você tem que ver aqui nessa questão, né? Se esses 15 gramas de carbono são compatíveis com esses 35 gramas de etanol. Sacou? Então você vê como tem raciocínios diferentes para você fazer em cima do mol? Vamos lá, ó. Considere que o carbono detectado é proveniente exclusivamente do etanol. Tá, isso é bom, né? Porque aí nesses outros 30% ali que sobrou, né, que são os 15 gramas, não tem carbono, né? O álcool 70 analisado não atende às especificações. Então, isso quer dizer, já está falando, né, que não pode ter 15 gramas de carbono em 35 gramas de etanol. Está na proporção errada, né? Pois contém um percentual em massa de etanol de. Ó, contém um percentual em massa de etanol de. Então vamos lá, pessoas. O que a gente faz? Eu pego a massa molar do etanol. Pegando a caneta errada de novo. Eu pego lá a massa molar do etanol, C2H6O. Tudo bem? Beleza.
2 vezes a massa do carbono. Gente, posso dar direto a massa do carbono? Ah, ele deu aqui, ó, C12. Ele deu lá no enunciado, tá? Mais 6 vezes a massa do hidrogênio. Já fizemos essa hoje, né? Mais 16, que é do oxigênio, deu 46 gramas por mol. Então, eu sei, o que que eu sei? Que a cada 46 gramas eu tenho 24 de carbono. Beleza? Então, o que que vai acontecer, né? A gente tem que ver, né, quanto que dá de massa de carbono para isso aqui ter 15. Então, ele me falou que tem 15 gramas de carbono. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? 24, opa, deixa eu fazer aqui em pretinho. 24 gramas de carbono, que é essa quantidade aqui, ó, corresponde a 46 gramas de etanol. Então, isso a gente tira da proporção da própria massa molar. Agora, ele falou que nessa amostra tem 15 gramas de carbono. E se eu sei que tem 15 gramas de carbono, dá para saber quanto de etanol tem. Então, isso aqui é a massa de etanol. Essa massa de etanol, pessoas, não vai dar isso aqui. Eu já sei que não vai dar esses 35. Porque para dar esses 35 aqui, ó, eu teria que ter exatamente 70% de etanol. Então, não vai dar isso aqui. Vai dar outro valor. Tudo bem? Imagina, né, gente? Muita gente deve ter colocado 35 aí, né? E aí ficou sem entender nada. Vamos lá. Então, essa massa de etanol, gente, vamos fazer a multiplicação aqui que ela não tá fácil, tá? 24 vezes a massa de etanol, eu vou fazer assim, ó. Ao invés de fazer esse 24 vezes aqui, ó, eu já vou passar esse 24 dividindo, porque eu sei que eu vou isolar essa incógnita da massa de etanol. Tudo bem? E aí a outra diagonal aqui, ó, é 46 vezes 15. Dá para simplificar aqui muito pouco, né? Ó. Esse 46 com esse 24 aqui, eu tô vendo que aqui dá para ficar 23 e aqui dá para ficar 12, né? Esse 12 com esse 15 dá para simplificar por 3, né? Ó, então aqui fica 4 e aqui fica 5. Fazendo essa conta aqui, gente, 23 vezes 5 dividido por 4. Deixa eu fazer na calculadora aqui. Pessoas, deu 28,75 gramas. Então, esta é a massa de etanol que tem na amostra. Agora você vai precisar fazer a porcentagem. A porcentagem tá fácil, gente. Porque eu quero saber aqui como se 50 gramas, que é a massa total da amostra que eu peguei ali, ó, esses 50 gramas aqui, fosse a totalidade, certo? Totalidade em porcentagem 100%. Esses 28,75 é uma porcentagem X. Gente, 50 para 100 é o dobro, né? Então esse X também é o dobro de 28,75. Dá uma olhada nas alternativas para ver se isso te ajuda. Ó, então vai dar 57,5. 57,5%. Tudo bem? Então, é aquela coisa, né? Você começa a fazer cálculo mental um pouquinho mais rápido conforme você vai pegando a coisa, tá? Beleza. Próxima questãozinha. Olha que lindíssima essa daqui. Caso clássico em que a gente costuma fazer uma comparação, né? Te dando uma comparação em mols e pedindo em massa. Ou te dando em massa e pedindo em mols, né? Olha que linda a questão da Unicamp. Um pouquinho mais antiga, mas tá aí. Vamos lá, ó. Deixa eu grifar. Entre vários íons presentes em 200 ml de água de coco, há aproximadamente 320 mg de potássio, 40 de cálcio e 40 de sódio. Assim, ao beber água de coco, uma pessoa ingere quantidades diferentes desses íons. Em termos de massa, assim, ó.
Então, gente, o potássio tem uma massa maior, né? O cálcio e o sódio estão na mesma massa, é isso que ele quer dizer ali, né? No entanto, as quantidades ingeridas expressas em mol, a sequência seria. Gente, então olha só, ele te deu em massa e pediu em mol. O que você faz? Você faz o seguinte, ó. Número de mols, já vou usar de fórmula que é melhor. Podia fazer por regra de 3, se você quisesse, tá? Mas aqui eu acho que é mais fácil fazer assim. Quanto que é o número de mols de potássio? É a massa do potássio dividido pela massa molar do potássio. Da mesma forma que o número de mols de cálcio é a massa de cálcio dividido pela massa molar do cálcio. E, por consequência, por último, o número de mols de sódio é a massa de sódio dividido pela massa molar do sódio. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Beleza, pessoas. Então vamos lá. Quanto que é a massa de potássio que ele deu? A massa de potássio que ele deu é 320 miligramas. Tudo bem? Então, eu vou colocar assim, ó, 320, 10 a menos 3. E a massa molar do potássio é 39. Gente, essa conta não está maravilhosa de fazer, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Isso aqui, pessoas, deu 8,2 aproximadamente, tá? 8,2 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Beleza. Mol, né? Mol de potássio. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros dois. Aqui a massa de cálcio era 40 miligramas, que é 40, 10 a menos 3 gramas, né? Divide isso aqui pela massa molar do cálcio, que é, olha que beleza, valor chuchuzinho, hein? 40 também. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 3 mol de cálcio. Esse aqui era o fácil de fazer a conta. Gente, você já vê que o potássio em mol também é maior do que o do cálcio, né? E por último, você faz o do sódio. A massa de sódio também era 40 miligramas ou 40 10 a menos 3. E a massa molar do sódio, ele me deu lá, ó, 23. Ó, ele deu todas essas massas molares que eu usei nos denominadores embaixo na fração, tá? 40 dividido por 23, fiz a conta aqui, deu 1,73. Então, é 1,73 aproximadamente, tá? Aproximadamente, deixa eu fazer assim. 1,73 vezes 10 a menos 3 mol de sódio. Agora é só você colocar na ordem, né? Ó, quem tá em menor quantidade, ó. A menor quantidade é esse daqui. Deixa eu ver se ele fez em ordem crescente. Ah, ele fez em ordem decrescente, ó. Então, qual que é a maior? Maior é essa aqui, de potássio. Qual que é a menor? É a do cálcio. Qual que é a do meio? É a do sódio. Então, é potássio, sódio, cálcio. A resposta está aqui. Tudo bem? Gente, que questãozinha boa também, de novo, né? Aqui tem uma lógica que eu pensei. Talvez o do cálcio e do potássio você não precisasse calcular, né? Por quê? Porque você já sabe que como a massa molar do sódio é menor do que a do cálcio, ó, a massa molar do sódio é menor do que a do cálcio. Então, em uma mesma massa, você tem mais mols. Legal pensar assim, né? Ó. Se você tiver a mesma massa, mas a partícula é mais leve, eu tenho mais partículas naquela massa, naquela mesma massa. Tudo bem? Beleza. Tem mais. Tem mais. Pessoas, vamos lá. FAMERP 2017 falou para nós. O elemento estrôncio, que é o SR, ocorre na natureza como componente de dois minerais, a estroncianita, e ele já te deu a massa molar, ó, e a celestita, também já deu a massa molar.
A partir desses minerais são obtidos sais de estrôncio, utilizados na pirotecnia para conferir cor vermelho carmim. Tá, legal. Bom, então, o que ele quer? Ele quer o valor desse quociente, que é a porcentagem da massa de estrôncio nessa primeira, ó, na estroncianita, e a porcentagem de massa de sódio na celestita. Então, de sódio não, desculpa, de estrôncio. Então, eu vou pegar esses dois caras, ó, SrCO3 e SrSO4. Vou fazer a massa total e a massa de estrôncio, tudo bem? Vou lá buscar na tabela periódica porque ele não me deu a massa do estrôncio. Só um segundo. Gente, massa do estrôncio aqui, ó. O estrôncio está aqui, ó. Número atômico 38 e a massa está aqui embaixo, 87,6, tá? Então aqui eu tenho 87,6 mais do carbono é 12, né? A gente até já sabe de cor. Mais 3 vezes 16, que é os 3 oxigênios, né? Fazendo toda essa conta aqui, pensa comigo, ó. 3 vezes 16 dá 48. Com mais 12 dá 60. 60 mais 87,6 vai dar 147,6 gramas por mol. Tudo bem? Aqui, 87,6 mais a do enxofre, pessoas, se eu for na tabela periódica, eu vou ver que é 32, do S enxofre. E aqui 4 vezes 16, que é os 4 oxigênios, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso de cabeça também, ó. 4 vezes 16 dá 64. Mais 32 dá 96. 96 mais 80 dá 176. Aí você vai ter que colocar mais 7,6. 176 mais 7, 183. 183,6. Gente, verifica depois se você não tá fazendo cagada na conta. Tudo bem? Calma, deixa eu refazer as contas aqui. Pronto, tava certo. Fiquei inseguro. Vamos lá, gente. Essas massas aqui, ó, são os totais, são 100%. E essas daqui, ó, são a somente de estrôncio. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer, né? A porcentagem, eu acho que eu já vou pôr aqui para tentar dar uma cortada nas coisas, né? Tem que eu acho que não vai dar não. Acho que eu vou fazer separado. Ó. Para o primeiro, vou chamar aqui de 1, tá? Esse aqui de 2. Para o primeiro. 147,6 é o 100%. E o 87,6 é a porcentagem X. Posso fazer essa conta aqui nos bastidores? Não é uma conta maravilhosa, tá? Pera aí. Gente, essa daqui deu 59,35. Deixa eu fazer aqui em laranjinha, porque não é a resposta final do exercício, tá? Agora vamos montar outra. Mesma coisa. Vamos lá. O 183,6 é o total, é o 100%. E o 87,6 é Y. Já volto aqui com esse valor do Y, tá bom? Gente, isso aqui deu aproximadamente 47,71. Agora basta a gente fazer a razão. Vou fazer lá em cima. Então, eu quero 59,35, que é o valor de cima,
divide por 47,71. Claro que você não vai fazer essa conta, né? Você vai olhar as alternativas e ver o que faz sentido, tá? Olha só, 0,48 não faz sentido. Por quê? Porque 0,48 seria se o valor de cima fosse menor do que o de baixo. Um pouco menos do que a metade, né? 1,2 eu acho que faz sentido. 0,81 também não faz sentido porque o valor de cima teria que ser menor. 0,59 também não faz sentido pelo mesmo motivo. 1,9, gente, é um valor muito alto. Por quê? Porque 1,9 é quase o dobro, né? Quase 2. Não é o caso. Então já pode marcar aqui, ó, 1,2. Vai na segurança que confia no tio, que ele sabe o que ele tá fazendo, tá bom? Então aqui deu 1,2. Tem mais. Aí, gente, eu vou pegar aqui, eu acho que essa vai ser a última de hoje. Olha só a viagem que dá para fazer aqui, cara. Então eu faço uma relação com o mol totalmente, né, maluca aqui, né, com árvore e tal, né? Então, segura aí. Vamos lá, pessoas. Aqui com árvore, você faz uma relação muito grande, ó. Após realizar uma inspeção veicular, um cidadão descobre que seu automóvel a gasolina, então um automóvel a gasolina, emite anualmente 3.000 quilos de CO2. Ele já deu a massa molar do CO2, hein? Gente, 44 gramas mol menos 1 é a mesma coisa que 44 gramas por mol, tá? Pensando em compensar esse impacto, olha, esse tipo de palavra é importante, ó. Quando ele fala assim, compensar, né? Ah, é máximo, é mínimo, fica ligado. Resolveu plantar árvores nativas do Brasil, eficientes na fixação de carbono. Aí ele falou que a árvore, ela fixa carbono. E o carbono é 12 gramas por mol. Ao pesquisar espécies nativas para esse fim, encontrou os seguintes dados para a espécie angico branco. Cada 1.000 metros quadrados de plantação dessa árvore corresponde a uma massa arbórea de 3.520. Sua massa arbórea contém 50% de carbono e apresenta boa adaptação à região. Bom, então o que ele está falando, né? Que você vai plantar árvores e o carbono dessas árvores, né? Então, todo o carbono que tiver nesses 3.520 quilos aqui, ó, ele foi captado da atmosfera. Tudo bem? Então, talvez não ficasse tão claro isso, né? Aí ele pergunta: a menor área que o cidadão deve utilizar para plantação, visando compensar as emissões de CO2, é mais próxima de. Que loucura, cara. Você vê, né? Muito doido. Bom, primeira coisa, né, gente? Eu quero visualizar essa relação que o gás carbônico tem com o carbono. Para cada 44 gramas desse aqui, por que eu peguei 44 gramas? Porque 44 gramas é a massa padrão de um mol desse cara. Tudo bem? Eu tenho 12 de carbono. Por quê? Porque o carbono é 12 gramas por mol, né? Aí só tem um carbono. Se eu fosse fazer essa massa molar, eu escreveria assim, né? CO2, 12 mais 2 vezes a do oxigênio, que é 16, isso daria 44. Então, em 44 gramas desse, tem 12 desse. Beleza. Então, essa é a primeira relação que eu quero fazer. Agora vamos pensar um pouquinho. Ó, cada 1.000 metros de plantação dessa árvore correspondem a uma massa arbórea de 3.520. E dessa massa arbórea, 50% é carbono. Então, já dá para descobrir, fazendo essa porcentagem simples, quanto dessa massa é carbono. Tudo bem? Em 1.000 metros quadrados. Então, opa, em 1.000 metros quadrados. Vamos lá. 3.520 quilos de massa. E isso daqui eu vou fazer vezes 50% ou metade, tá? Então, isso me dá
deixa eu ver. Ó, 3.000 dividido por 2 dá 1.500. 520 dividido por 2 dá 260. Então, isso aqui dá 1.760 quilos de carbono. Tudo bem? Beleza. Agora, que eu sei em 1.000 metros quadrados, né? Vou fazer uma relação de quanto que ele emitiu de gás carbônico. Tá lá em cima, não tá? Ó. Então, ele emitiu 3.000 quilos de CO2. Então, em um ano, esse cidadão aí fez o quê? 3.000 quilos de CO2. E desses 3.000 quilos, quanto é carbono? Vamos lá, ó. O carbono é 44 gramas. O gás carbônico, desculpa. Ó, então vou comparar CO2 com C, tá? CO2, 44 gramas por mol. Desses 44 gramas, 12 são carbono. Só que eu emiti 3.000 quilos. Gente, só uma coisa, tá? Aqui você já pode deixar em quilo. Eu sei que você está querendo passar esse quilo aqui, ó, para grama. Mas você já pode deixar em quilo. Por quê? Porque são duas massas, tá? E quando são duas massas, quer dizer que essa quantidade aqui, que é a massa de carbono, né, para um ano, tudo bem? Ela já vai sair em quilos também, tudo bem? Uma unidade ali, ela compensa a outra. Vou fazer essa conta aqui rapidinho. Essa massa de carbono para um ano, ela é de quanto? Vamos lá, rapidinho, ó. Você vai fazer 44 vezes esse, 12 vezes esse. Vai montar a conta 44, que ia multiplicar aqui, ó. 44 ia multiplicar aqui, né? Já vou passar ele dividindo. Aí vai ficar 3.000 vezes 12, divide por 44. Péssimo para fazer a conta, né? Deixa eu te dar. Pessoas, isso aqui deu 818 aproximadamente quilos. Então, esse cara emitiu em um ano 818 quilos de carbono. Beleza? O que eu sei agora? Que se eu plantar 1.000 metros quadrados, eu consigo capturar 1.760 quilos. Ó, 1.000 metros quadrados capturam quanto de carbono? A gente viu lá, né? Ó, metade da massa arbórea, né? 50% da massa arbórea, que dava 1.760 quilos. Agora eu quero saber qual é a área, que eu vou chamar de A, para 818 quilos. Gente, ao invés de você fazer a conta, você já sabe que a pergunta do exercício é uma área, né? Dá uma olhada nas alternativas. Vê se isso te ajuda, tá? 1.760 é quase, é um pouquinho mais do que 1.600, né? E 818 vezes 2, né? Se fosse o dobro, né? Seria 1.636. Então, isso quer dizer que é um pouco mais de 50%, né? Então, essa área aqui, ó, deve girar em torno de 500 metros quadrados, tá? Um pouquinho menos de 500. Vamos lá nas alternativas. Opa, tem um 465 aqui, ó. Beleza, então, essa área é de 465 metros quadrados. Pessoas, eu tinha planejado aqui vários exercícios ainda, né? Mas eu vou ter que escolher um, tá? Eu vou escolher somente este daqui, ó. Tinha colocado mais um aqui. Enfim, eu vou deixar ele para vocês, tá? Esse é bacana também. Mas eu gosto muito desse. Da FUVEST 2015. Pra gente finalizar nossa aula, tá? Vamos lá, ó. A grafite de um lápis tem 15 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Deixa eu grifar isso aqui. Grafite de um lápis
15 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Dentre os valores abaixo, o que mais se aproxima do número de átomos? Aí ele te deu alguns dados, né? Ó. Ele falou que o grafite é um cilindro feito de grafita. Gente, grafita é carbono, tá? Deixa eu anotar isso aqui. Carbono, grafite, né? Então é só carbono. A espessura da grafite é o diâmetro da base do cilindro. Adote os valores, tanto para a densidade, 12 gramas por mol para a massa molar do carbono, e aqui a constante de Avogadro. Vamos lá, pessoas. É o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho um cilindro de 15 centímetros de comprimento. Deixa eu fazer ele em pretinho aqui mesmo. Um cilindro ó, de 15 centímetros de comprimento. Deixa eu ver se ele desenha direitinho um cilindro aqui. Beleza, ficou legal, vai. Então aqui o comprimento é 15 centímetros. E essa espessura é 0,2, não, desculpa, é 2 milímetros. Isso aqui é tudo feito de carbono. Tudo bem? E eu quero saber o número de átomos de carbono. É isso. Então vamos lá. Primeiro, né? Quando você tem um exercício desse tipo, você sempre precisa lembrar que pela massa molar você tem uma referência. Só que eu preciso da massa. Não tem uma massa aqui. Tudo bem? Então, se eu soubesse, por exemplo, que esse grafite pesa 10 gramas, dava para saber quantos átomos tem ali, pela massa molar do carbono, né? Se ele pesasse enfim, qualquer massa, a gente conseguiria fazer isso. Então, vamos tentar mirar chegar na massa. Pessoas, não é à toa que você tem a densidade. Densidade é uma relação de massa com volume, não é? Ó, densidade é massa sobre volume. Então, se eu tiver o volume, dá para saber a massa. Dá para saber o volume? Dá, porque isso aqui é um cilindro. É uma figura que você conhece, tudo bem? Isso é uma questão FUVEST, gente, interdisciplinar com matemática, tá? Então é importante deixar isso claro, tá? Vamos lá. Primeira coisa, ó, você é esperto, eu vou escrever esse 2 milímetros como 0,2 centímetros. Isso daqui é o diâmetro, gente. Tudo bem? Por que eu estou deixando em centímetro? Porque o outro está em centímetros, né? E aqui, ó, está em centímetro cúbico. Beleza? Então vamos lá, eu vou fazer o volume desse negócio. Como é que faz o volume desse cilindro que é o grafite? Você faz πr quadrado, que é a área da base. A base é um círculo, né? Vezes o comprimento. Π, gente, 3,14, tá? Você pode fazer essa aproximação. O raio ao quadrado. Cuidado! Isso aqui é diâmetro, hein? O raio é 0,1 centímetro. É metade do diâmetro. Então você vai fazer assim, ó. 0,1 ao quadrado. Vezes o comprimento L, que é 15. Bora fazer essa conta. Ó, 0,1 quadrado, né, ó, 3,14. 0,1 quadrado é a mesma coisa que 10 a menos 1 ao quadrado. Ó, então isso aqui, ó, é 10 a menos 1 elevado ao quadrado, que é 10 a menos 2, né? Vezes 15. Então a conta agora se resume a fazer 3,14 vezes 15. Vou fazer na calculadora aqui rapidinho, tá? 3,14 vezes 15. Isso dá 47,1. Então isso aqui vai dar 47,1 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Vou aproximar, tá?
Esse 10 a menos 2 é voltar 2 casas, né? Então, vou colocar que é 0,47 centímetros cúbicos. Com esse volume, a gente sabe a massa. Por quê? Densidade é massa sobre volume. A densidade, queridos, é 0, opa, peraí, desculpa. Lá em cima. 2,2. 2,2 é a massa que tem de carbono. Então, dividido por esse volume que a gente acabou de fazer, 0,47. 0,47 vezes 2,2 que eu passei multiplicando. Então, essa massa aqui, ó, essa massa de carbono, ela dá aproximadamente 1,03 gramas. 1 grama, né, gente? Pronto, agora você só vai precisar fazer a relação com a massa molar, tá? Pessoas, vamos lá. 1 mol de carbono tem 6, 10, 23 átomos. E no caso do carbono, isso pesa 12 gramas. Como eu sei? Ele deu a massa molar aqui, ó. Então, o que que eu sei, ó? Eu quero saber o número de átomos nessa massa. Então, eu pego esses dois parâmetros, esse e esse. Esquece o 1 mol. Deixa eu até apagar ele daqui, ó. Tudo bem, ó? Vamos fazer diretão. O número de átomos X é em 1 grama, aproximadamente. Então, é só fazer a conta. Deixa eu jogar ela para lá, ó. Para ter mais espaço. Então, vamos lá, ó. Essa diagonal multiplica igual a essa. 12 vezes x, 12x. Já vou passar o 12 dividindo. Aí aqui vai ficar 6 vezes 10 a 23 vezes 1. Gente, esse 6 com esse 12 aqui, ó. Aqui é 2, certo? O dobro. Então, isso aqui, 1 sobre 2 dá 0,5 vezes 10 a 23. Provavelmente, né, lá em cima, inclusive, essa resposta está em notação científica. Então, você ganha uma casa aqui no 5 e perde uma no 10 a 23, 10, 22 átomos. Tranquilidade, queridos? Então, essa é a resposta. Vamos procurar ela lá em cima. 5 vezes 10 a 22. Vocês percebem que ali tem um monte de distrativo, ó. Aqui é para quem não sabe fazer conta com potência de 10, hein? Ó, 5, 10, 23. 5, 10, 21. Então, se errou na potência, a coisa pega. Tudo bem? Pessoas, então é isso para a aula de hoje, tá? Esses outros dois exercícios aqui, que não deu tempo da gente fazer, eu vou deixar para vocês. Tudo bem? Então, estamos aqui. A nossa aula, senão ia ficar muito longa, né? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tem uma lista aí maravilhosa para vocês. Se fosse vocês, eu usava esses dois aí também como referência, tá? Lembrando que nessas listas, né, os últimos exercícios têm sido exercícios dissertativos, né? Então, eles envolvem outras áreas do conhecimento, tá? Então, não fiquem assustados, tá bom? Tchau, um abraço, tamo junto.